Vamos trazer aqui a informação de que o goleiro Bruno foi preso novamente, tá certo? Ele foi preso desta vez na região dos Lagos, lá no estado do Rio de Janeiro. A primeira vez, obviamente, que o goleiro Bruno foi preso, foi respondendo pela morte da Elisa Samúdio, né? Nós acompanhamos um caso de grande repercussão. Desta vez, ele foi preso por descumprir uma medida judicial. Deixa eu explicar. O Bruno estava tentando retomar sua carreira no futebol e havia sido contratado para jogar no Vasco do Acre, tá? E jogou, inclusive, na Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil que aconteceu em fevereiro. Só que havia um questionamento. Por quê? Bruno está no semiaberto. Só pode se deslocar do local do cumprimento da sua pena quando tem autorização judicial. E sobre isso, ele não tinha autorização judicial. Viajou até o Acre. Dias antes até dessa viagem, havia postado também uma foto no Maracanã. Ele foi acompanhar um jogo do Flamengo no Maracanã. A parte externa ali do estádio, Exatamente, com a bandeira do Flamengo e tudo mais. E aí, por conta desse deslocamento que ele fez sem autorização judicial, dali para frente, ele foi considerado um foragido da justiça. Não pode viajar sem autorização, portanto, um foragido. E aí, desde o período que nós estamos falando de fevereiro até agora, 2 meses de intervalo, a gente está vendo as imagens, inclusive, deste momento, da prisão do goleiro Bruno, desta prisão que aconteceu neste exato momento, ele chegando algemado em uma delegacia ali na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Retomando o raciocínio, ele era considerado foragido da justiça. Estava sendo procurado, né? Aguardava-se movimentações dentro do seu processo por parte da sua defesa, dando explicações do que teria de fato acontecido. Ele já estava há cerca de 2 meses foragido, justamente porque ele descumpriu essa decisão. Ele fez esse deslocamento, como o Jairo Nascimento explicava para a gente, sem comunicar à justiça. E aí, por conta disso, teve esse mandado aberto contra ele. Estava foragido há cerca de 2 meses, até que foi localizado pelas autoridades e se entregou ali, como a gente acompanha nas imagens, se possível a gente coloca mais uma vez em tela, o momento da chegada do goleiro Bruno à delegacia, essa delegacia na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Pois é, e o que é interessante é que a gente estava acompanhando, trazendo toda a repercussão, desde o momento em que ele deixa o regime fechado para o semiaberto, dessa tentativa do Bruno, e ele foi pingando de diversos clubes, e uns profissionais, outros não, na tentativa de retomar a sua carreira, principalmente jogando na várzea, como a gente fala, né? No futebol não profissional. E aí, quando ele assina o contrato com o Vasco do Acre, era a tentativa do Bruno de retomar a sua carreira em uma competição nacional. Porque o Vasco do Acre, em fevereiro, jogou uma partida contra o Velo Clube pela Copa do Brasil, uma competição nacional. Naquele jogo teve 1-1. E aí, depois de 1-1, na decisão dos pênaltis, que é a regra da Copa do Brasil, o Velo Clube, time de São Paulo, eliminou o Vasco do Acre. Uma partida cheia de polêmicas, porque havia também jogadores do Vasco do Acre naquele jogo que fizeram uma homenagem para atletas que estariam naquela partida, mas não estavam, porque estavam sob acusação de uma agressão sexual que teria acontecido, inclusive, em dependências do clube, tá? Então, nós temos essa situação aqui do goleiro Bruno, neste momento, sendo preso no Rio de Janeiro. E só para pontuar aqui, Jairo, a Carolina Figueiredo, da nossa equipe aqui da CNN Brasil, já me encaminha a nota da Polícia Militar confirmando, portanto, a prisão e que traz ali mais detalhes com relação à localização do goleiro Bruno. Segundo essa nota, a localização do goleiro Bruno se deu depois de um trabalho em conjunto dos serviços de inteligência do Rio de Janeiro e também da Polícia Militar de Minas Gerais, até que então ocorreu o deslocamento das equipes para São Pedro da Aldeia, que fica justamente no Rio de Janeiro. Então teve um trabalho aí de inteligência das polícias do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais para localizar o goleiro Bruno, que estava foragido. No local, segundo essa nota, que prosseguindo o contexto, o acusado, foragido da justiça, foi localizado e conduzido à delegacia para o cumprimento do mandado de prisão. Durante a ação, o goleiro Bruno não apresentou resistência e colaborou com as equipes. Então a gente traz agora a informação de momento
Goleiro Bruno localizado, depois de quase 2 meses foragido da justiça e vai cumprir a prisão, vai ser cumprido o mandado de prisão que estava em aberto contra ele, Jairo. Complica aí muito a sua situação. Isso normalmente em outros processos até leva a uma mudança do regime, né? Imagine só que ele vai ter que dar explicações de como é que ele fugiu, como é que ele ficou foragido esse período todo, como ele se deslocou do Acre até o Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho nossa equipe lá no Rio de Janeiro vai trazer mais informações pra gente ao vivo aqui na nossa programação. Jairo, obrigada. Por hoje é só. Até mais. Obrigada, Jairo. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto.